Oi, oi! Boa tarde a todos, mais uma vez, graça e paz, né? Que a paz do Senhor Jesus possa entrar no seu lar, na sua casa, no seu coração, na sua família, né? Nos seus negócios. E já tem uns 4, 5 dias que eu tô com uma palavra queimando no meu coração e eu resolvi vir aqui para deixar para você uma ministração. Antes de você ouvir o meu vídeo ou eu gostaria de pedir para que você pudesse deixar um likeinho lá, uma curtida, para que você pudesse curtir, porque muitos vídeos meus estão sendo vistos pelo YouTube, porém eu não sou muito de ficar pedindo, né? Para você ir lá, você deixar o seu joinha, né? Você deixar o seu comentário. Eu não tenho pedido porque não era minha intenção vir para as redes sociais para gravar vídeo, não eram as minhas intenções, né? Ministrar a palavra via internet não eram minhas intenções. Na verdade, a minha intenção era conhecer o meu Jesus, era me aproximar dele a cada dia mais, era me achegar ao coração dele para entendê-lo, para compreendê-lo, para ver como é que é a forma que ele pensa, não só a meu respeito, como a respeito seu, né, ao seu respeito, a respeito da sua casa, da sua família. Então eu gostaria muito de entender e compreender o coração de Deus e por isso a gente foi se aproximando, a gente sentiu o chamado do Espírito Santo, mas jamais imaginei que essas palavras fossem ficar queimando no meu coração para eu poder estar gravando os vídeos aqui no meu canal do YouTube. Então eu peço que você vai lá, deixe seu joinha, deixe seu likezinho, seu comentário. Isso é muito importante, né? Contribui para o nosso crescimento, contribui para o nosso avanço espiritual, né? As críticas também são proveitosas, desde que sejam críticas construtivas, né? Críticas onde o cunho da crítica é nos estimular a crescer mais e não nos puxar para baixo, porque a maioria das pessoas criticam, mas elas criticam com a intenção de nos derrubar, porque muitas vezes elas acham que a gente está aqui às vezes se engrandecendo, mas não é. Não é. Ter uma palavra do Senhor queimando o nosso coração é porque Ele quer que a gente reparta essa palavra com quem puder ouvir, né? E de pregar o evangelho a toda e qualquer criatura e aquele que ouvir, né? Aquele que ser salvo, aquele que ouvir a palavra, crê e será salvo. Então, assim, são várias passagens na Escritura que a gente juntando dá um contexto muito interessante. E hoje eu vim falar sobre o poder do nome e o poder da palavra, né? Porque eu percebo que no meios cristãos a gente está perdendo a sensibilidade de princípios morais, as quais quem nos ensinou foi pai e mãe. Esses dias até eu estava ouvindo um coach, né, um pregador coach falar sobre mentorias. Ele estava dando uma entrevista na televisão e gravaram, né, um Reels, que hoje está assim, qualquer coisa você grava e põe ali na internet. E ele estava falando sobre muitas pessoas hoje estão procurando mentores, estão procurando pessoas para ensinar como é ter uma vida financeira de sucesso, para ensinar como controlar a sua mente, para ensinar várias coisas que são ensinamentos de pai e mãe, né? E muitas vezes nós não ouvimos os nossos pais, as nossas mães, e hoje estamos querendo ouvir mentores, estamos querendo ouvir psicólogos, estamos querendo ouvir psiquiatras, né? Isso, na verdade, só mostra o quanto é rebelde o nosso coração, o quanto estamos distantes, né, daquilo que Deus chama de obediência, né? Porque a obediência nada mais é do que honrar, né? Nós perdemos, não foi o fato de obedecer, porque eu acho que obedecer a gente ainda consegue no automático, né? Com ira no coração, com revolta, mas é a honra, nós perdemos a honra, né? A dignidade de saber que aquela pessoa ela tem mais autoridade, não é pelo conhecimento, mas é pelo nível espiritual e hierárquico que Deus concedeu a ela, né? Então, hoje ouvir pai e mãe às vezes virou caretice, né? Virou coisa careta, né? Falar aquele velho. Não, mas antigamente a gente pedia as bênçãos e as primeiras pessoas que tinham que nos abençoar eram os nossos pais, né? Eu sou da época de pedir a bênção, benção mãe, benção pai, né? Chegava na casa da minha tia, benção tio, benção avô, né? Então, a gente pedia as bênçãos não
Eu não vou mais pedir bênção, eu acho isso ridículo. Não. Aí muitas pessoas estão indo para onde? Estão indo para pastores, né? Pedir a bênção do pastor. Não que isso seja errado, é claro que isso é correto, porque o pastor é ali diante do Senhor, ele é um sacerdote. Mas a primeira pessoa que pode te abençoar, que pode colocar a mão na sua cabeça, que pode tocar em você, pegar na tua mão, porque antes a gente dava a bênção, a gente pedia a bênção, a gente dava a mão, né, pro pai, pra mãe, pro tio, pro avô. E então essas pessoas Deus já colocou na família justamente com o intuito de você ser abençoado, de você ser uma pessoa abençoada, da bênção do Senhor conduzir a tua vida. E nós fomos perdendo isso ao longo do tempo, né? E hoje eu tenho um filho adolescente e por mais que eu ensine hoje ele a tomar a bênção, né, do pai, da mãe, às vezes eu falo assim, Emanuel, né, e a bênção, né? Aí eu falo assim, Deus te abençoe, daí ele fala amém, mas ele não fala assim, mãe, bênção, né? Ele ainda não criou esse hábito de pedir a bênção. Então, as primeiras pessoas que Deus levantou para te abençoar são seus pais. Depois disso, Deus te levantou o seu marido, mulher, né? O seu marido é seu primeiro sacerdote. Por quê? Por que eu falo isso? Porque antes de eu ministrar a palavra, o Espírito Santo está falando contigo. Muitas vezes a gente vai atrás de pastores, de pregadores, de evangelistas, sabe? A gente vai atrás de milagres e milagres e milagres. E eu já vi pessoas pagar passagem para Porto Velho, eu já vi pessoas pagar passagem, cruzar outra cidade, outros estados. Eu já vi pessoas fretar ônibus, levar para outro lugar, para grandes congressos, sabe? Eu já vi. Mas às vezes o que está faltando para nós é dentro de casa. É pedir a bênção do pai, pedir a bênção da mãe, pedir a bênção do esposo, né? Pedir a bênção daquela pessoa que está ali como autoridade dentro da nossa casa, né? Porque eu vejo muitas mulheres estão adoecidas. Nós estamos vivendo momentos de adoecimento, né, em mulheres. E até essa semana eu estava lendo uns ensinos de um filósofo chamado Hipócrates. Olha que legal. E ele fala que eu até achei que era Hipócritas, né? Mas aí depois eu fui ler de novo, era Hipócrates. Se você quiser pesquisar aí no Google, pesquise, né? Eu fui ler e ele fala que a cura do ser humano está dentro dele mesmo. E a primeira coisa que a gente tem que perguntar antes de curá-lo é perguntar se ele está disposto a deixar aquilo que o adoeceu. Então, nós temos o poder de nos adoecer e temos o poder também de nos curar, né? Desde que nós estejamos fundamentados na honra, na obediência, aquilo que o Senhor Jesus deixou para que a gente pudesse deixar como legado. Então, se você puder aí, deixe o seu joinha, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? Eu não sou uma pregadora, mas eu sou aqui uma adoradora. Eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus. Eu não sou uma, como se diz assim, hoje virou rótulo, né? Ah, eu sou evangélica, mas a maioria dos evangélicos estão deixando um péssimo testemunho, né? Com palavras, com atitudes. E eu quero falar sobre um pouquinho sobre isso, porque dois ensinamentos que Jesus deixou para nossas vidas importantes foi isso. E eu quero começar lendo aqui no capítulo de número 7, versículo de número 29 de Mateus. O livro de Mateus, pega a sua Bíblia aí, pode acompanhar comigo, né? Eu quero fazer você refletir um pouquinho. Talvez eu não tenha aquele fogo de jogar ali, né? Você vai ter vitória, receba em nome de Jesus. Mas eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de filosofar um pouquinho, eu gosto de meditar no que as Sagradas Escrituras têm para me dizer e conhecer um pouco mais desse Deus aí que está tão próximo e a gente às vezes pensa que ele está tão longe, né? Então eu quero deixar aqui um versículo para a gente iniciar, que está no capítulo de Mateus, versículo de número 7, capítulo de número 7, versículo de número 29, vai dizer assim: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Vamos ler o 28 para a gente entender direitinho? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então aqui a gente já vê que Jesus ele partia de uma sequência de ensinamentos. Se a gente for pegar o capítulo 7, a gente vai ver que ele começa, né,
Lá no 6 ou no 5, ele começa a falar sobre o Sermão da Montanha, que eu acho que é no 5. E o 7, ele só vai continuando falando, dando os ensinamentos dele. Ele falava, ele ensinava com palavras. Então ele ia ali, o hábito de julgar as pessoas: não julgueis, não corre atrás de comidas, não andei ansiosos, né? E depois ele vai falar sobre a bondade de Deus. Depois ele vai mostrar os dois caminhos, o largo, o estreito. Depois ele vai falar sobre os falsos profetas, né? Ele vai dar vários ensinamentos: quem entra no reino dos céus, quem não entra no reino dos céus, os dois alicerces, o da rocha, o da areia, sabe? Ele vai dar vários ensinamentos, né? E ele começa esse sermão da montanha lá no capítulo de número 5, né? E ele vai falar sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado, né? A pessoa, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então a gente vai ver várias bênçãos vindas do Senhor.